Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso Ecoarcast, aquele podcast que tem como objetivo principal trazer vozes que podem ecoar no universo das suas empresas. Não só das suas empresas, mas também ajudar vocês no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, na qualidade de comunicação com a sua família. E, como não poderia ser diferente, nós convidamos uma participante aqui hoje que eu confesso para vocês, gente, eu conheci essa participante através do LinkedIn. E desde o momento que eu vi lá o perfil dela no LinkedIn, nós começamos a bater um papo, eu confesso que eu fiquei muito encantado com ela. E depois que a gente começou a conversar, ela me mandou um presente, né? Que, inclusive, ela trouxe aqui, né? Eu já tenho o meu, esse aqui vai ser pro meu amigo Mário Rondon, né? Senão vai dar briga, né? Vamos lá. É um livro chamado O Invisível Paralisante. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, pode ter certeza, é um livro que é um divisor de águas na vida de muitos profissionais, executivos e pessoas que buscam ter uma melhor comunicação. E por quê? Exatamente, opa, é importante. A gente gosta de dar um suspensezinho, ainda mais quando a pessoa é assim, maravilhosa como a nossa convidada. Exatamente. Tem uma frase do livro que ela coloca que é muito relacionada, muita coisa que eu falo direto, que é: nós não somos nem nossos erros, nem nossos fracassos. Nós somos um conjunto muito maior do que isso. E, por vezes, ela como... Bom, eu vou falar filósofa, ela falou bacharel em filosofia, mas eu vou falar como uma filósofa. Né? Também como uma terapeuta. Ela nos ajuda a ver aquilo que é invisível e que atrapalha imensamente a gente de alçar voos altos. Né? E eu tive o prazer, depois que o Césio convidou e ela aceitou a vir junto do Ecoarcast, do programa, tive o prazer de encontrar essa mulher, eu pensei no xingamento aqui, mas top de fantástico, né? Com vocês, por favor, amigo. Opa, apresento a vocês, espero que todos aí que estão assistindo o nosso episódio recebam com uma salva de palmas, Hilda Medeiros. Hilda, seja bem-vinda ao nosso episódio. Opa. Muito obrigada. Bem-vinda. Olha, prazer te chamar de amiga, é um prazer mesmo o seu trabalho. Depois que você entrou no programa, eu fui olhar e falei, gente, mas que incrível. E incrível por vários motivos. Primeiro que eu admiro muito o seu trabalho por ter conhecido, e depois pela sua abertura da gente estar aprendendo junto. Gente, muito obrigada. Eu também estou muito feliz em estar aqui com vocês, né, nesse projeto, nesse programa. Muita alegria, muito feliz mesmo. A gente tem uma pergunta, assim, a gente gosta de conversar com algo bem humano, e é uma característica sua, né, a humanidade. Sim. E eu li um pouco da sua história, mas eu gostaria muito que você trouxesse, na essência, quem é Hilda Medeiros. Começou com uma pergunta assim, bem desafiadora, né? Uma perguntinha essa. Mas eu diria que Hilda Medeiros é filha de João Silva e Joana Silva, pais analfabetos, mãe do João Pedro, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, esposa do Valmir, e muito amiga dos meus amigos e apaixonada pelo que faço. Apaixonada também por todos os meus clientes, né? Tem alguns clientes até que dizem, nossa, como a gente começa como cliente e terminamos como amigos, né? Então, eu acho que um resumo do que seria Hilda Medeiros. Você é de onde, Hilda? Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha no interior de São Paulo, chamada Lauro Penteado. Né? Que nem sei, não tem no mapa, tá? Não adianta procurar porque não tem. Mas eu acho que eu já fui num forró em Lauro Penteado. Olha, não me levou, amigo. Não, mas isso já faz uns dias. Então você... Eu acho que eu já fui nesse forrozinho lá. Se é bem... Eu não sei se é o Lauro Penteado que eu conheço. Agora, o que eu acho incrível é você colocar filha de pais analfabetos. Né? E aí você chega com o seu currículo, filósofa, vou falar filósofa, porque é maravilhoso você ter feito a filosofia, depois terapeuta e auxiliar tantas pessoas hoje. Quer dizer, é uma honra a história dos seus pais, né? Você construir a sua própria história, porque o pouco que eu te conheço, né? A força que você traz é incrível. Né? E ela tem uma curiosidade ainda, Mário, né? Que eu acho que eu comentei com você. Também tem uma veia artística envolvida, né? É sério. Não, conta isso aí. Essa aí é fundamental. Opa!
A gente já vai para outro ramo aqui, né? Então, os meus pais, eles não tinham quase nada, mas ao mesmo tempo tinha tudo, porque tinha muito amor, né? Eu cresci numa família muito amorosa, muito carinhosa, onde tinha amor, respeito, honra, né? Opa! Então, assim, princípios fundamentais. E uma vontade, meu pai passou para a gente, né, para mim, para os meus irmãos, uma vontade muito grande. Ele não sabia ler, mas ele queria muito que a gente se desenvolvesse. Então, ele dizia, vocês precisam estudar e estudar muito, né? Então, sempre, a minha maior ambição sempre foi essa, né? Eu sempre quis estudar, eu sempre quis compreender por que algumas pessoas tinham tudo o que queriam e outras pessoas não. Daí a paixão por filosofia, né? Brinco, filosofar. E, ao mesmo tempo, a paixão pela arte. Eu me apaixonei pela arte a primeira vez que eu subi ao palco. Eu tinha uns 6 anos de idade, fiz uma poesiazinha ali. E as pessoas aplaudiram. Falei, nossa, aqui é o meu lugar. Vou fazer novela. Vou fazer novela. Daqui não sai, aqui já fica presa ali. E depois muitas coisas aconteceram, né? Eu comecei a minha carreira, eu pensava assim que eu seria atriz, né? Eu tenho DRT de atriz, só que num determinado momento... Maravilha, cara, maravilha. Num determinado momento, por uma questão de um problema de saúde que minha irmã teve, eu acabei conhecendo o universo terapêutico, né? Por necessidade, para ajudá-la. E aí eu me encantei, porque assim, eu fui conhecendo tantas terapias diferentes, tantas pessoas incríveis, e aí eu me encantei de tal maneira, quando eu percebi, eu já não estava mais fazendo teatro, e eu não estava mais empreendendo, porque eu também tive um momento de empreendedora, para transformar vidas de pessoas, né? Então eu diria que foi um convite, e que eu aceitei um convite. Com muito carinho, né? A sua irmã precisou e agora você expande isso para o mundo. Exatamente. Quando você coloca aqui o invisível paralisante, o que tem de relação nessa sua caminhada ali? Você se encontrou, sua irmã, você percebe aqui dentro, o que isso te traz? Bom, no livro tem várias histórias, tanto histórias de clientes, obviamente, jamais revelando os nomes dos clientes. Todos eles, todos que entraram nas histórias deram permissão, só que não são os nomes reais. Obrigado, né? Tá? Obrigado por ajudarem muitas pessoas e permitirem a Ailda trazer. O que, ao longo da minha trajetória, o que eu percebi, o que eu entendi, foi que todos nós, absolutamente todos nós, eu acredito, né, que nós temos um potencial imenso, um potencial gigantesco para sermos aquilo que decidirmos ser, né? Perfeito. No entanto, os invisíveis paralisantes são todos aqueles aprendizados que a gente nem sabe que tem, só que eles nos impedem de avançar, eles nos impedem de conquistar aquilo que é possível. Então, os invisíveis paralisantes, por exemplo, podem ser os medos de um modo geral, medo do que as outras pessoas vão dizer, medo da crítica, medos do que os outros vão pensar, aquelas emoções, né, negativas, eu diria que limitadoras, né, quando são excessivas, como raiva. Então, ficar guardando raiva não te leva onde você quer ir, mágoas, culpas e muitos aprendizados que nós tivemos com os nossos pais, a maioria deles eu diria que são maravilhosos, né? Porém, tem muitos aprendizados que são limitações também, porque na mesma medida que eles passaram a sabedoria, para isso na vida de cada um de nós, também as limitações vieram juntas. Os medos. Né? Exatamente. Você não pode, não é para você, olha para o outro lado, porque não é para você. Só que a gente vai aprendendo isso de tal forma que começa a limitar a identidade, né? Só que a própria identidade é muito mais do que aquilo que a gente acredita ser a nossa identidade. Sim. Porque ela também está em constante transformação. Nossa, eu concordo tanto com isso, né? Me vem Sartre. Já que eu pego alguns filósofos assim, já me vem a questão de o que é ser, né? O que você é. Sim. E assim, a gente percebe isso, nós que trabalhamos com as pessoas, seja subindo no palco, seja colocando a pessoa por inteiro na vida dela, a gente percebe o quanto de sabotador impede a gente de ir para o próximo momento. Sim. Essa questão que você fala, eu sou sendo julgado por outra pessoa, como as outras pessoas vão me perceber? Você viveu isso, esse desafio? Como é que você superou e como você encontrou estratégias para sair
e poder brilhar e ajudar outras pessoas a brilharem. Sim. Eu acho que é uma superação diária, constante para a vida toda, porque a gente está sempre procurando se superar, né? Aprender. Eu diria que assim, quando eu comecei a trabalhar todo esse universo terapêutico, eu fui transformando, fazendo uma transformação muito grande na minha forma de pensar, na minha forma de agir, nas minhas próprias crenças, nos meus valores. E ao transformar as minhas crenças e os meus valores, eu fui percebendo que muitas coisas que eu acreditava não serem possíveis eram absolutamente possíveis. E aí, trabalhando com clientes, é incrível, até me emociona quando eu penso que uma pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa chega para fazer um processo e ela já tem uma carreira, às vezes, já brilhante, né? Um executivo de sucesso, só que ela não conta para os pares, né, que elas têm aquelas inseguranças, só que ir para o passo seguinte é um desafio muito grande, né, porque vem o quê? Vem os vilões invisíveis, e esses vilões, eles têm esse poder de sabotar, por quê? Porque aquilo que está no lugar, aquilo que ainda não é, né, a transformação essencial nesse sentido, aquilo que está por vir a ser, pode ser maravilhoso, pode ser incrível, mas eu não sei, mas é desconhecido. Será que vai? Será que vai ser? Será que eu consigo? Exatamente. E por ser desconhecido, é melhor, muitas vezes, ficar no conhecido, limitante, muitas vezes, por essa insegurança em dar o próximo passo. Porque dar o próximo passo não é uma tarefa fácil, né? Por quê? Definitivamente. Se você está fazendo aquilo que você já conhece, você está num lugar de conforto. Exato. Agora, quando você cria algo inédito, quando você quer algo, eleva padrões, né, quer algo diferente daquilo que está dado, é incrível, é maravilhoso, é motivador, mas ao mesmo tempo assusta. E assusta por quê? Porque você precisa desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, se expor. O que é um receio natural do ser humano, colocar essa exposição, a gente às vezes quer ficar tudo cinza, tudo igual, sim. Né, para não ser apontado. Sim. E ao mesmo tempo, quando fica tudo cinza, a alma começa a chorar. Morrer. É verdade. Né? Porque ela quer... Lindo, achei poético, né? A alma começa a chorar quando Olha. fica cinza. Nota aí, break news, isso aí também. Break news. Essa frase merece destaque, essa frase. Quando eu vejo a sua capa aqui, tem uma árvore, né? Sim. E me vem a questão da árvore com e sem fruto. Né? E aí, por exemplo, quando nós temos um potencial tão grande dentro de uma semente, e quando vem o invisível paralisante, impede a gente de ter frutos. Exatamente. Né? E você deve ter contato, principalmente alguns aqui no livro, com pessoas que têm medo de simplesmente mostrarem os seus frutos. Sim, que aí aquela tal história, né? O medo do fracasso a gente ouve toda hora, né? Tá. Mas muita gente tem medo do sucesso, tem medo de mostrar os seus frutos ou deixar que os frutos apareçam, né? Essa capa ela tem uma questão interessante, porque se você observa, é uma árvore que está numa praia, né? Então ela tem a árvore, mas as raízes são profundas. Então, nesse sentido de que quando a gente consegue olhar para as nossas raízes, compreender quem somos nós, né? Então, inclusive também buscando todo esse apoio dessa árvore genealógica que está por trás e que pode nos suportar no sentido de que a gente avançar respeitando todos aqueles que vieram antes, pedindo permissão para que a gente possa ser tudo aquilo que a gente pode ser. Então, assim, a ideia da árvore é isso, né? Essa porque tem raízes, respeitada, né? Respeitar. Essas raízes que estão por Sim. dentro. Agora, Sim. a raiz no solo não trabalhado também se perde, né? E aí, por exemplo, é o que você trabalha. Sim. A produção desde da base, né? A raiz forte, a base fortalecida, com nutrientes. Sim. Isso. Como é que você fez isso na sua vida? Porque eu fico imaginando, né? Que começando numa família cheia de amor, mas com algumas limitações, inclusive mentais, porque eu me aproximo disso, Sim. né? Ali Sim. na história. Como é que você fez para construir essa base e essa raiz profunda com árvores com frutos? Sim. Olha, não foi fácil, não foi uma tarefa fácil. Primeiro,
essa vontade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. Quando eu era criança, eu ficava eu morava nessa cidadezinha, tinham pessoas muito de idades avançadas, né? E eu ia na casa de cada uma delas, querendo ouvir as histórias delas, porque aquilo me encantava, entender as histórias das pessoas. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Já tínhamos aqui... Já tinha aí alguma... opa! De ouvinte, escutativa, de escritora, de contadora de histórias. É verdade. Mas foi um desafio muito grande para mim, porque eu era uma pessoa, gente, muito, muito, muito tímida. E uma pessoa que eu acho que eu aprendi a ter muitos medos também. Então, eu tinha muitos medos. Ao mesmo tempo que eu tinha uma vontade imensa, né, eu tinha também muitos medos. E num determinado momento, nesse contexto do teatro, né, fazendo parte de um grupo de teatro, num determinado momento eu percebi que eu não tinha voz. Eu não conseguia falar, eu tinha tanto medo de tudo aquilo do que as pessoas iriam pensar, e também era um pouco opressivo esse ambiente ao qual eu estava inserida. E quando eu digo que não foi uma tarefa fácil, foi porque a minha transformação ela se deu a partir de um acidente. Eu sofri um acidente que foi um acidente bastante grave, eu tive amnésia, inclusive. Só que quando eu recuperei, quando eu me recuperei, né, quando eu saí desse processo, eu não podia mais ser aquilo que os outros quisessem que eu fosse. E aí veio uma certa rebeldia, né, para ser quem... Afinal de contas, se a gente não viver e for com as réguas das pessoas, a gente vai e acabou. Né? E você teve possivelmente um trauma naquele momento e falou assim, peraí, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Sim, exatamente. Né? Essa liberdade. Você trouxe tantas chaves aqui, né, nesse momento, porque possivelmente muitas pessoas hoje estejam vivendo ou em carreiras infelizes, né, que você deve atender, algumas pessoas não necessariamente carreiras, mas em vidas infelizes. Sim, carreiras também. Carreiras também, né? E por medo ou do julgamento, ou do que as outras pessoas vão pensar, ou por uma questão de medo aprendido que você trouxe aqui. A gente aprende medo. Sim. Né? Sim. E aí a gente precisa desaprender algumas coisas para Sim. ter um momento novo. Sim. Um momento diferente, diverso. Sim. Nas suas palestras você traz essa provocação. Sim, sim. Né? Porque eu falo tanto da questão da imaginação, né? De você poder imaginar aquilo que você quer, porque também a imaginação também é um músculo, né? Que é desenvolvido, é possível desenvolver. A partir dessa imaginação, você poder realmente visualizar aquilo que você quer, né? Ter crenças fortalecedoras, né? Crenças de que é possível, crenças de que é possível para você também. Independente do lugar que você esteja, do que você queira, né? Então, eu já tive clientes, por exemplo, que eles queriam uma ilha. Tá bom, então, se é uma ilha, vamos trabalhar para que venha a ilha. E tá tudo certo. Gostei dessa ideia. Né, Maru? Vamos Acho que a ilha Ecoar deve ser meu Deus! Eu vou copiar, tá? Seu desejo aí, eu gostei. Então, cada um está no seu estágio de vida e aquilo que você... Para onde você quer ir e aquilo que você quer da sua vida, então precisa ter crenças que deem suporte para isso, né? E também fazer escolhas. As escolhas, nós fazemos escolhas dia a dia, momento a momento. Muitas vezes a gente pensa que as coisas estão acontecendo por um acaso, mas eu não acredito em acaso, eu acredito que a gente tem trabalho e a capacidade de perceber os insights que estão chegando, né? E esses insights chegam a cada momento, a partir das escolhas que a gente faz. Então, nesse sentido, quando você libera o invisível, os bloqueios, você para de botar atenção naquilo que não serve, que é ficar botando atenção em coisas pequenas, às vezes, do dia, para botar atenção na sua vida plena. E o que é uma vida plena, né? Você poder ser inteira. Isso é ser inteiro, ser inteira, né? A autenticidade ali do Ecoar, né? Sim. A gente não é uma tarefa admirável, mas não é fácil e simples para muitas pessoas, né? Principalmente quando a gente aprende os medos. Sim. De onde quer que eles venham. Pode ser dos pais, de outras áreas, né? E aí eu falo isso por experiência própria, né? Eu vindo de uma experiência também bastante limitante materialmente falando,
para chegar onde eu cheguei, como, por exemplo, um dos momentos, oficial da aeronáutica, né? Piloto militar. E eu sei claramente dos demônios que tinha na minha cabeça, né? E vários deles eu tive que brigar, né? Invisível, Sim, paralisante, né? Para sair daquele momento de não consigo, não mereço, não vai dar certo. E sim, por mais que a gente tente camuflar ou esconder isso, ele está ali presente, né? E quando a gente se torna palestrante, isso é um impedimento, às vezes, sim. da gente subir. Quais são as estratégias que hoje você usa, né, para se colocar no palco com todos esses medos desaprendidos, Sim. né, e com toda a honra da sua história até agora? Então, a mesma coisa que eu digo para os meus clientes, né? O primeiro ponto, quando você se permite estar presente, é entender que você está presente com o teu coração, com a tua alma, né? Com todo, a gente diz a mente do corpo, né? Com todo o seu sentir, alinhado, totalmente conectado com aquilo que você pensa, né? E ao mesmo tempo alinhado com a sua vibração, com as suas vísceras. Ou seja, quando a gente consegue que esses três lugares estejam numa verticalidade, então a gente consegue trazer tudo aquilo que estão honrando os nossos antepassados, estando presente, né? Estou presente aqui agora, mas ao mesmo tempo a minha entrega é para um outro. A minha entrega é para aquele que está ali, que é como se fosse uma entrega para um futuro, né? Porque aquilo que eu estou falando, a cada momento eu estou fazendo entrega, uma doação, mas nesse estado de presença. Então, é um desafio estar presente, mas quando a pessoa aprende a fazer isso, então fica... Olha, tem um desafio para você que está nos ouvindo. Opa! Volta essa parte né, desse podcast e veja as nuances e estratégias que a Ilda nos traz aqui, né? A questão do alinhamento, o estar presente, a questão do mental, do coração e do que é visceral Sim, na gente, sim. né? Para que a gente possa ser autêntico assim, a gente precisa estar aberto. Sim. Aberto para o erro, aberto para a tentativa, aberto para falhas, né? Aberto para... Se deu errado, ok. A gente tem um xingamento para isso nas nossas mentorias, né? Mas se der errado, ok, né? Como diria o Luiz, let it be. Quando der errado, né? E aí a gente, para um próximo momento. A gente trabalha isso muito dentro do programa Ecoar, Sim. né? Que é quem é você ali, Sim. na fila do pão, né? E que seja o pão, Tem que ser, opa! né? Que as pessoas te desejem ali aquele negócio, né? E que entregue você por completo. Isso é maravilhoso. Sim. Como é que você faz isso nos trabalhos, Ilda, nos seus trabalhos terapêuticos, né, nos seus atendimentos, que já estou doido para ler esse livro aqui. Né? Já vi que você vai começar hoje, Vou né? começar hoje. Eu sou meio viciado, né? Vocês não sabem. Então, tanto no atendimento individual quanto nas imersões, né? Porque também tem as imersões com grupos. Primeiro ponto é a desconstrução. Tá. E o que seria essa desconstrução? Olhar para esse invisível, olhar, porque é individual, né? Embora você esteja trabalhando em grupo, olhar o que é que te impede, olhar quais são os seus medos, porque quando a gente consegue ver esses invisíveis, 50% já foi embora, né? Opa! Quando a gente bota atenção, ele já diminui. Quando a gente dá luz para ele, né? A sombra Dá sai luz, um pouquinho. exatamente, né? Então, primeiramente, é começar a entender que esses invisíveis existem, e entender que se a gente ficar só olhando para o externo hoje não dá mais conta. A gente precisa olhar para esse lugar que é interno, que é essa essência, esse eu essencial dentro de cada um, porque o externo o tempo todo está tentando nos dizer, não, volta para cá, é o externo. E quando a gente olha só para o externo, a gente se perde da gente mesmo. Sim. Então, o processo é olhar para si, entender quais são as limitações, quais são os invisíveis, entender o que é que você realmente quer, o que é que realmente vai te trazer plenitude. Eu digo plenitude porque a gente pode ter momentos os desafios estão aí Somos sempre, humanos, né? Somos né? humanos. Mas o que você realmente quer? Quem é você, né? Essa pergunta que Quem você é estava... você na fila do pão? Quem é você? Vamos entender quem é você. Então, quando a pessoa traz, claro que com todas as inseguranças, mas ela consegue botar a mesa
aquilo que são os invisíveis, aquilo que está parando, os aprendizados que ela teve, que estão parando, que estão impedindo dela ir para esse outro lugar, dela criar uma vida que realmente vale a pena viver, porque eu acho que a vida precisa valer a pena viver. Né? A gente está aqui e passa rápido, né? Demais. Então, vamos fazer valer a pena viver. Então, um passo é esse, olhar para tudo isso e depois entender, então, qual é a vida que eu quero? E quantas pessoas, geralmente é com muita emoção, né? Quando elas entendem, puxa, é isso que eu quero construir para a minha vida, qual é o legado que eu quero deixar, o que eu quero que os meus netos, que meus filhos, ou meus amigos, pessoas que nem existem ainda, veem e saibam de mim. Então, quando elas entendem que elas podem fazer isso, a gente tem todo um processo de limpeza. Então, eu também trabalho, porque assim, tem todo o processo de descoberta e o processo de limpar tudo isso. Por incrível que pareça, gente, por mais desafiador que seja aquilo que a gente tenha vivido, que parece que é uma dor muito grande, a gente consegue fazer muito rapidamente a transição, porque quando a gente olha para a causa raiz de um problema, o que é que te levou a ter aquele, por exemplo, medo do que as outras pessoas vão pensar, que foi aprendido em algum momento, quando você entende, quando é que você decidiu a ter esse medo e solta esse medo, é muito rápido. Então, o que é muito lindo, e tem algumas pessoas... clientes dando... Eu não posso falar os nomes dos clientes, mas eles podem falar de mim. Então, eles dão os depoimentos, né? Na página sua, lá tem alguns depoimentos. Exatamente, né? Exatamente. Falando exatamente isso. Quando você vai para um processo de imersão, ou mesmo para um workshop, às vezes é curto, mas também tem uma transformação muito grande, e você faz esse olhar para o que é invisível. E aí entra o processo técnico, que aí eu faço toda uma condução, né, usando a linguagem, a gente chama de linguagem hipnótica, né? Não tenham medo do que é hipnose. Às vezes a gente fala a palavra hipnose, as pessoas ficam com medo. Não tenham medo. É simplesmente a linguagem. Não é isso não. Então, usando a linguagem, a pessoa consegue entender qual é a causa raiz e modificar. E aí, o último passo é criar aquilo que a pessoa realmente deseja. O que ela deseja com a cabeça, mas também com o coração, e que vai valer a pena ela botar em ação, sabe? Vai valer a pena acordar todos os dias. Eu sou uma pessoa muito... Uau! Dá pra sentir essa energia. Vocês estão sentindo aí, tá? Mas eu tô aqui, eu até perdi o que eu ia perguntar agora. Tinha um negócio na minha cabeça a perguntar, mas vazou o negócio, né? Mas uma palavra que ficou bem forte para mim foi desconstrução. Sim. Né, que você traz. Essa desconstrução. E, assim, uma recomendação é que faça essa desconstrução com profissionais Sim. que sabem do que estão falando e vivenciando, né? Porque não é uma atividade que pode ser minimamente ignorada. Tem que ser muito responsável. Sim. Principalmente agora, né, Mário? Que a gente está chegando aí nesse momento da NR1, né? É só uma constatação da importância. Exatamente. Então, assim, sempre procurar profissionais que estejam preparados para isso, exato, né? A gente e isso a Hilda traz na essência dela, né? Na nossa formação, ou melhor, qualificação dessas pessoas maravilhosas, né? A Hilda é uma das que nos honra com a presença dela no casting. Uma das coisas que a gente recomenda muito é buscar profissionais, no caso de terapias, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, profissionais que trabalhem com isso, sérios, para que a gente faça essa desconstrução. Sim. Né? E que esses invisíveis, que é o caso de o que vão pensar de mim, né? Eu não tenho nada para entregar, eu não estou preparada, esses invisíveis sejam desconstruídos, trabalhados, né? Sim. E se abra um caminho, e é tão maravilhoso. Sim. A hora que você essa descoberta, né? Só vai, né? Só entrega, respeitando os outros, se respeitando principalmente para dar o brilho, né, Hilda? Sim. Respeitando toda uma história. Exato. Né? Respeitando também aqueles que ainda virão, né? Porque Sim. quando a gente se transforma, a gente está transformando tudo à nossa volta, né? De uma maneira positiva, digamos assim. Fala né? se isso aí não é para ecoar. É para ecoar. Eu não tenho dúvida. Se for para ecoar, você nem vem. Quando eu comecei a bater o papo com ela, rapaz, o ecoar não saía da minha cabeça. Eu fiquei imaginando, ecoar o que essa mulher tem de conhecimento pro Brasil. O Brasil não, o mundo todo. Pro mundo todo. Eu fico lembrando, teve uma dos nossos encontros, né? Onde eu tive o prazer de ver a Hilda
teatro, né? Opa, nossa, rapaz. Coisa, eu falei, Jesus, E eu fui o mais engraçado, mano, que nas reuniões que eu tive com ela e o esposo dela, né, antes dela vir pra gente fazer o trabalho conosco, ela muito séria, ali, né? E assim, eu falei, e eu fiquei assim, né? O marido dela, rapaz, figuraça. Valmir, ó, um beijo, viu? Saudade. Eu não conheço ainda. Precisa conhecer. Cara, e ela muito séria, eu falei, ela é brava, né? Mas, rapaz, aquele dia, quando eu vi aquela mulher falando, eu falei, meu Deus, que é isso, cara? Que é isso? Venha. Já pra cá, né? Já pra cá. E teve uma questão que você trouxe, o Cezão falou, hoje eu tô com Covid. Né? Tá indo embora as situações todas. Tá, lembrei. Você trouxe um ponto de... Você era tímida, ou tinha essa característica, e aí uma das estratégias que você utilizou foi o teatro. Sim. Né? E sim. o teatro te provocou a falar assim, cadê minha voz? Sim. Sim. Né? Sim. E muitas pessoas não fazem essa provocação. Sim. Né? Cadê a minha voz? Sim. Né? E aí o teatro é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Né? A palhaçaria é uma ferramenta, uma estratégia que a gente pode utilizar para se expor, né? Para se colocar em cima do palco. Né? A gente estava falando sobre haters. Foi. Né? Mais cedo, né? Foi. Haters, né? Eu falei, olha, se a gente não tem haters, tem alguma coisa errada. Tem coisa errada, exatamente. Né? Porque não tô falando. Tem um haterzinho, cara. Vamos comprar um haterzinho. Né? Vamos ver o que dá, o que estão falando contra. Porque vai ter, né, como a minha avó dizia, só se joga pedra em árvore que dá fruto. Sim. Exatamente. Né? Então a gente. E é tão fácil jogar pedra. E é muito fácil jogar pedra. É muito fácil. Por isso que é interessante que você traz, né? Não se limite pelo que os outros falam. Eu acho que tem uma questão que eu gosto muito de dizer, que a gente precisa, né? Quer dizer, eu entendo assim, de 2 recursos importantes, que é a compaixão e a força. Porque a compaixão faz com que a gente esteja conectado com toda a amorosidade, né? Tudo aquilo que a gente possa fazer que seja nessa expansão de amorosidade. Mas a força é porque também você não deixa... Força é diferente de raiva, tá? Às vezes as pessoas confundem força com raiva, e não é. Força é aquela energia de potência que te coloca para dizer... Você pode dizer não quando o momento é dizer não, e dizer sim. Às vezes é preciso dizer sim para uma tarefa muito difícil, porque só dizendo sim é que você vai poder passar para o próximo estágio. Mas eu acho que essa junção da compaixão com uma força, ela dá esse lugar, essa dança, né? De que, como você estava dizendo, né? Ao mesmo tempo é brava, não, eu não sou brava. Eu sou muito amorosa. Filha, compaixão sim, com força, sim, né? Sim. E a gente precisa dar um, né? Opa! Precisa, né? Precisa. A gente precisa, como terapeuta, eu acredito, não sou, admiro muito a profissão, mas vem aqui, deixa eu dar um peteleco para a gente dar uma acordada nessa situação, né? Aí vocês podem perguntar para qualquer cliente meu, e olha que às vezes o cara ou a mulher ou o homem são pessoas muito importantes no seu... tá no topo da importância, mas a hora que está fazendo o trabalho com a Hilda, peraí, gente, eu não fiz, deixa eu fazer. Mas a Hilda não é brava, mas... Opa! Para desconstruir tem que ter essa firmeza, né? Firmeza. A gente fala, né? A gente vai citar nomes, né? Mas a gente ficou com uma inveja no café dela esses dias, né, Mário? Foi. Rapaz, ela tava com uma personalidade, tomando um café. Eu tô de olho Rapaz, eu tô nesse só aguardando ela convidar a gente para que a gente possa participar daquele café. Mas aí, se a gente for convidar a tomar um café, já vou me igualar. Não é? Opa, a gente vai precisar comprar roupa, Mário. Não tem. Vou lá, eu descobri esses dias uma loja que chama, como é que é? Justinenzinho. Lá do Brás, qual é o nome? Esqueci, falamos ontem. Tudo, não, tudo. Universitários, me ajuda. Qual é o nome daquela loja do Brás lá? Como que é, né? Os universitários estão lá perdidíssimos. Os universitários. A loja do Brasil do chinês que vende tudo. Não é a Torra, é uma outra. Vou até fazer uma propaganda para ele, inclusive, quem sabe, né? Ele pode estar nos patrocinando, não pode? Eu quero já ir aí. Opa! Eu vou lembrar o nome, Vai lembrar. Tem de tudo, não é tem de tudo. Não é de tudo. Tem. A gente vai lembrar. Mas essa história, a gente tem os potenciais. Sim. Dentro da gente. Da mesma forma que vulnerabilidades, mas os potenciais nós temos, né? Sim. E você traz essa questão, a semente, a gente tem esse potencial e a gente não trabalha, a gente ignora o nosso potencial. Sim. Em muitas medidas, né? E você encontra isso muito nas pessoas. Sim. E isso que é interessante, porque quando a gente trabalha esses potenciais,
há uma explosão de outras potências que aparecem também ao mesmo tempo. Porque, assim, pense que você tem uma emoção que é limitadora. Então, você está lá inseguro, tem uma insegurança muito grande. Só que quando você trabalha aquela insegurança e transforma em confiança, vai se multiplicar também por outras 6 confiançazinhas. Como se fosse alavancadora, né? Exatamente. Ela alavanca as outras potências, Exatamente. né? Então, a pessoa, quando ela começa a se permitir, primeiro tem a permissão para se trabalhar, para se ver e fazer essa transformação, o que acontece é que às vezes as pessoas vão ficando absolutamente até assustadas, mas não no sentido ruim da palavra assustadas, no sentido de, uau, eu nem sabia que eu tinha tudo isso, eu nem sabia que eu podia tudo isso, né? Eu nem sabia que podia tudo isso. Olha que forte isso. E é interessante demais, O que né? que você não sabe que você pode? Essa é uma pergunta importante. Né? O que você não sabe que você pode? E aí eu acho que você pode procurar a Hilda para ter Essa lampejo resposta, né? de resposta, né? Sim, E se permitir a ter esse caminho Sim. diferente. É porque é uma questão de permissão. sim, Né? Eu Sim. vejo muitas pessoas, inclusive eu provoco até minha mãe mesmo, né? Fala, olha, se provoque, né? Sai daí, não aceite, você é jovem ainda. Fala, não, mas estou com 60. Jesus, por favor, você é jovem. sim. Né? Bora ver até os 95, mais ou menos, eu vou te considerar jovem. Né? A Fernanda está com 95 Ah, fazendo olha espetáculo. só! Olha que coisa linda, coisa Ela maravilhosa. fez um filme ano passado, Sim, dois, Meu Deus, sim. meu E está com Deus. espetáculo. Tá com espetáculo. Sim. Entrou no livro dos Sabe? recordes, né? Que é a maior tempo de leitura para o maior Sim. público aberto. Sim. É uma mulher incrível. Fantástica, recente, né? fantástica. 95. Mas é exatamente por isso. Eu acredito que porque ela se propôs, em algum momento da vida dela, porque a gente precisa se propor a isso, a viver plenamente. Então, quando você está pleno, a idade vira. É só o tempo que passa, Opa. o número que Com passa, paixão, né? como você colocou, né? Exato. Viver com paixão Sim, aquilo que você está isso. vivendo, né? Eu lembro que você falou da timidez, né? E assim, eu também tenho uma energia introspectiva. E a timidez era uma dos pontos que caminhava comigo. E uma das formas que eu resolvi tirar isso de mim foi indo ser vocalista de uma banda de pagode Uau. sertanejo no início dos anos 2000. E eu vou falar, eu passei vergonha. Eu não sei como que a banda continuou comigo nesse, mas continuaram. Fiquei 2 anos na banda, quer dizer, a gente precisa colocar em cima do palco para receber pedrada. Sim. Opa, Sim. verdade, Né? verdade. E aí, você está hoje no casting da Ecoar. Palestra, Né? né? Não, aí, palmas, essas palmas não É, são ó, falcianes. opa! Né? São Palmas, verdadeiras. né? São verdadeiras. Como é que você se percebe como palestrante hoje? Qual é a sua intenção? Então, a minha intenção é exatamente a mesma quando eu decidi escrever livros. A gente fica no amor com ele. Num determinado momento, o que é que eu percebi, né? Eu percebi que meu trabalho, as pessoas as pessoas felizes e agradecidas, só que por um número muito pequeno de pessoas. Eram poucas pessoas que tinham acesso às ferramentas que eu aprendi, que transformaram minha vida e que estão transformando a vida de outras pessoas. E aí, num determinado momento, não foi nenhuma escolha, foi um chamado da alma. Eu preciso escrever livros, porque eu quero que muitas outras pessoas que nem me conhecem ou que não podem fazer um trabalho com a Hilda Medeiros no individual, mas que elas tenham acesso a conteúdos transformadores. Então, foi esse chamado da alma para isso. E aí, quando vem esse chamado, a coisa você precisa escrever. Bom, tá. E aí, escrevendo o livro, né, no dia do lançamento do livro, eu fiz uma mini palestra. E as pessoas ficaram muito impactadas. E isso foi muito incrível, porque isso ficou a evidência dessa verdade de por que trabalhar com mais pessoas, do porquê levar esse conhecimento, essas ferramentas, essas histórias, né, que são tantas histórias, para poder ajudar que outras pessoas também acreditem, também façam escolhas e que também possam. Então, a minha verdadeira intenção é essa, né? Porque eu quero que muitas outras pessoas tenham suas vidas transformadas, assim como eu tive a minha. Eu acho que
Porque assim, eu me emociono porque a minha vida foi verdadeiramente transformada. E eu recebi tantas coisas de tanta gente. Então não existe acaso. Existe aquela hora que a vida te convida para poder fazer aquilo que é algo que é para a tua alma, para a tua essência, mas respondendo a algo maior. É como se a serviço do divino, né? Porque quando a gente se permite, aí a gente está a serviço. E a minha intenção com as minhas palestras e com os livros é isso, é estar a serviço do divino, de algo maior, para passar adiante aquilo que eu aprendi. E que eu sei que pode enriquecer e transformar a vida de muitas pessoas. O que falar depois disso? Meu O que Deus do falar? céu. Eu só Fiquei sem palavras. Fiquei sem não, palavras. E vem duas músicas, aquela sem amor eu nada seria. Porque você fala com tanto amor, é isso que você entrega, e vai ao encontro do que nós pregamos. Uma das propósitos meus é fortalecer as asas das pessoas para que as pessoas voem alto e longe. Sim. Né? E a gente vá longe. Então, quando você traz essa sua verdade, bora transformar. Sim. Né? Sim. Bora brilhar o quanto tem que brilhar. Isso Sim. é maravilhoso. Lembrei tanto essa Sem Amor eu Nada Seria, como aquela música do Jorge Versilo, né, que fala a vida sempre vem nos pedir além do que a gente pode dar, mas é aí que o aprendizado está. Sim. Né? Então, Sim. a gente precisa estar aberto para entregar, sair da zona de conforto. Sim. Né? Sim. Com todos os desafios. E estar aqui no projeto Ecoar com vocês é uma alegria imensa, porque está dentro desse mesmo lugar de chamado. Né? As coisas não, né, Césio, não foi nada por um acaso. Né? Quando a gente menos se percebeu, estamos aqui juntos nessa alegria. A honra de ter você aqui com Exato. a gente. Né? E aí eu vou só lembrar mais uma vez, pessoal, O Invisível Paralisante de Hilda Medeiros vale demais, tá? Só pelo pouco que eu ouvi e só pelo tanto que ela já me fez sentir. Né? Então, assim, por favor, tá? Eu vou ler e depois eu falo como é que eu achei também. Né? Está em todas as plataformas digitais, né? Então, que legal, por favor. E como aponta esse livro maravilhoso, árvores precisam de raízes fortes. Ainda bem que nós temos patrocinadores com fortes raízes de compromisso com o seu negócio. 32 anos de experiência, a nossa patrocinadora, Orlando, um beijo para você grande. Galera. Muito mais do que uma instituição financeira, tá? Consultores de comércio exterior. Então, por favor, sintam-se à vontade para procurá-los caso você queira ter algum produto internacional ou já trabalhe com esse produto. E até excelentes mesmo negócios, hein? Contratar a sua palestra da Hilda para fazer lá fora. O Orlandão dá um jeito nisso para você. Não fique paralisante, entre em contato com a Ágil, cara. Fale também suas mídias sociais para aquelas pessoas que querem te procurar, conversar com você. Sim. Fique à vontade. Nós vamos colocar depois aqui no também, mas como que a gente te encontra? Tá certo. Então, no Instagram é _ Hilda Medeiros, no LinkedIn Hilda Medeiros e também tem no YouTube Hilda Medeiros. Com H, né? Com H, Hilda Com H, Medeiros com H. Esse detalhe é importante. Não vai ser desculpa de não encontrar. Encontra aí no negócio aí. E se quiser saber mais, também pode entrar no site, porque lá tem vários artigos, várias entrevistas, que é www.hildamedeiros.com.br. Poxa, Hilda, que honra. Hilda, e para a gente poder finalizar aqui com chave de ouro, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Tenho certeza que, como a gente fala sempre, né? Aqui a nossa intenção é trazer vozes que ecoam para o universo, né? E a sua mensagem, eu tenho certeza que vai ser uma mensagem que vai ecoar para muita gente, vai ajudar muita gente. Qual a mensagem que a Hilda gostaria de deixar aqui para a gente poder finalizar esse podcast? Eu quero que você se lembre que não importa o que você pense que você é ainda muito, muito mais do que isso. Acredite. Uau, meu amigo! Algumas coisas a gente fala, por que eu não ouvi isso há uns 45 anos atrás? Assim, já estava valendo a situação. Né? Poxa, Hilda. Hilda, que prazer ter você aqui. As portas estão sempre abertas. É uma alegria, uma honra ter você hoje fazendo parte do nosso cast da Ecoar Palestras. E sempre que quiser, tá participando aqui do nosso podcast. Vamos ter uma jornada aí brilhante aí pela frente, né? E pode ter certeza. Ecoar, né? Vai estar no Ecoar Experience com a gente agora, final de semana. Vai ser muito legal. 3 dias assim,
maravilhosos. E galera, para você, tá, que quer aí também que a sua voz ecoe pelo universo, nós da Equar Palestras, além de conectar os profissionais com as maiores empresas do Brasil, nós também capacitamos vocês para que vocês possam fazer da sua voz também algo que possa contribuir no universo das empresas. Temos aí alguns programas. Hoje nós temos o Equar Academy, que são para aquelas pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, que elas podem também estar conosco dentro desse programa através do Equar Academy. Temos o Equar Academy Empresarial, que é um programa de desenvolvimento que nós oferecemos dentro das empresas workshops com profissionais maravilhosos, assim como a Hilda e outros grandes nomes, para que possam contribuir no desenvolvimento de vocês. Temos o nosso programa Educador Executivo, né? E temos a Equar Palestras. E lançando oficialmente agora o nosso EquarCast, que também é uma fonte de aprendizado. Não me fale que não tem aí para onde vocês entrarem com a gente. Exatamente, exatamente. E, gente, e o que eu sempre costumo dizer ao final dos nossos podcasts, Marião, mais uma vez, tamo junto, meu parceiro, meu sócio, tamo junto nessa, Hilda. Muito obrigada. Demais, tá? Prazer. Muito obrigada. Tamo junto. Alegria. Opa. Pela sua energia, pelo seu amor e paixão. Exato. Muito E obrigada galera, por vocês. lembrando, seu evento, nossos palestrantes, um impacto que ecoa. Então, como diz também, ouse, queira, liberte-se. Bora voar. Beijo, gente! Bora voar.